Você sabia que é possível viver de renda de aluguel, recebendo renda passiva, sem precisar comprar um imóvel? Nesse vídeo eu vou mostrar que não precisa ter milhões no bolso ou se endividar e sair comprando imóveis para receber renda de aluguel. Com apenas R$ 10 você já consegue começar a investir no setor imobiliário. Então fique comigo até o final do vídeo que eu vou te falar sobre o que são os fundos imobiliários. Muita gente pensa que para viver de renda e com imóveis é preciso comprar um apartamento, casa ou salão comercial. E é claro que isso envolve um investimento alto, né? Sem contar as burocracias, taxas, impostos, etc. Além disso, o processo de locação pode dar muita dor de cabeça com inquilinos ou manutenções frequentes. Mas se eu te dissesse que você pode investir em imóveis de forma muito mais acessível, sem precisar se preocupar com essas questões de aluguel, de imobiliária, e a resposta está nos fundos imobiliários, ou os FIIs. Fundos imobiliários, ou FIIs, são uma forma de você investir em grandes empreendimentos imobiliários, sem precisar ser o dono do imóvel, por exemplo. Ao invés de comprar um apartamento ou uma loja, você compra cotas de um fundo que investe nesses ativos. E o melhor, você recebe parte do lucro do imóvel proporcional ao número de cotas que você possui. Ou seja, se você possui 10 cotas, você vai receber 10 partes daquele aluguel. Se você possui 1.000 cotas, você vai receber 1.000 vezes aquele valor do aluguel por cota que você tem. Esses fundos investem em diversos tipos de imóveis, como shoppings, prédios, salão comercial, até hospitais. Todos os meses, os inquilinos pagam os aluguéis que é distribuído entre os cotistas. Ou seja, você recebe o aluguel, mas sem precisar se preocupar em gerenciar o imóvel diretamente. No tempo dos nossos avós, era muito comum fazer negócios com imóveis, porque os imóveis eram fartos, tinha muitos imóveis para pouca população. Então, eu lembro de pessoas que fizeram negócio, trocaram imóveis por gado, trocaram imóveis por serviço, por carro, ou faziam um favor para alguém e a pessoa pagava com o terreno. Então, era muito comum antigamente. Uma das maiores vantagens dos FIIs é que eles são acessíveis. Com apenas R$ 10 você já pode começar, não precisa de centenas de milhares de reais. Com R$ 10 você pode comprar cotas de alguns fundos imobiliários e começar a receber uma renda passiva. Outra vantagem dos fundos imobiliários é a diversificação. Você pode investir em vários setores, como shoppings, lojas corporativas, galpões logísticos, etc. Ao invés de você colocar todo o seu dinheiro em um único imóvel, você pode investir em várias propriedades. Isso faz com que você dilua os riscos, já que se um setor estiver em baixa, você tem outro para compensar. Já uma outra vantagem, eu acredito que seja a mais importante, por isso que as pessoas buscam os fundos imobiliários, é a renda passiva mensal. Os fundos imobiliários distribuem a maior parte dos lucros com aluguéis diretamente para os cotistas todos os meses. Ou seja, você recebe uma renda passiva sem precisar fazer nada. O dinheiro cai direto na sua conta. E o melhor, a maior parte dessa renda é isenta de imposto de renda para pessoas físicas. E como escolher um fundo imobiliário? Olha, eu vou estar compartilhando aqui com vocês a forma que eu faço as minhas análises para escolher um fundo imobiliário, uma ação ou qualquer tipo de ativo. Então eu estou aqui no site do Investidor 10. Você pode escolher várias outras plataformas também. Eu gosto de usar muito o Status Invest também. O Status Invest, que é uma outra plataforma que eu costumo analisar minhas ações, meus ativos, ou meus FIIs. Mas nesse exemplo eu vou usar o Investidor 10. Aqui existem vários filtros que você pode fazer. Você pode buscar pelos mais procurados, né? Aqui em FIIs buscar os mais procurados, tem o KNRI11, BCFF11, MXRF11, etc. Ou por segmento, ou por ranking, etc. Né? Os FIIs, os fundos imobiliários mais procurados são aqueles que geralmente pagam mais dividendos, tem maior disponibilidade de imóveis, tem uma diversificação maior. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o KNRI11. Vou abrir ele aqui. Ó, o KNRI11, ele tá sendo cotado, está no valor de R$ 137,30 no momento. Então, pode ver que ele deu uma queda nos últimos 7 dias. Nos últimos 7 dias ele está se mantendo. A queda dele aconteceu nos últimos 6 meses. Está acontecendo por causa da alta dos juros, então as pessoas estão preferindo deixar o dinheiro muito mais em renda fixa do que investir em renda variável.
Acabou que agora o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, está abaixo de 1, quer dizer que essa cota está abaixo do valor que ela vale, então ela está barata, vamos dizer assim. Ela tem uma liquidez diária de 13,59 milhões, então ela uma liquidez alta, e ela caiu 5,95%, ou seja, se você consegue comprar mais cotas com o mesmo valor que você investiria há 6 meses atrás, porque ela está mais barata. E nós temos aqui a administradora, né, que é a Kinea, né, todo mundo deve conhecer a Kinea, renda imobiliária. Ela é do segmento híbrido, ou seja, ela investe tanto em fundos imobiliários de tijolo, são imóveis físicos, ou dívidas de imóveis de papel, né, de fundo imobiliário de papel. Então, ela tem uma vacância de 2,75%, é uma vacância muito baixa. Vacância, o que que é? Vacância é a porcentagem de imóveis, de salas comerciais que estão desalocados, que não estão alocados e não estão recebendo aluguel, não estão recebendo renda. Existe um número de cotistas de 281.187, ou seja, você comprando aqui, você vai entrar nesse número de cotistas, você vai entrar nessa estatística aqui. Valor patrimonial de 4,56 bilhões. Então vamos falar que é um fundo grande, né? Aqui está a frequência de dividendos. O dividend yield dele, ou seja, a divisão dos lucros que ele faz todos os meses para os cotistas é de 8,74% ao ano. Ou seja, se você investir 100 mil reais, você vai receber 874 reais por mês desse fundo imobiliário. Aqui está a frequência de dividendos. Então ele está pagando em média... vamos ver aqui. Aqui podemos ver os valores que ele paga por cota. Então, cada cota vai pagar, por exemplo, 77 centavos, 88, R$1, ó, por exemplo. Se você tivesse 100 cotas, você ia receber 100 reais por mês, entendeu? Aqui pagou 1,51. Então, quer dizer que é um fundo imobiliário que ele costuma pagar bem os seus cotistas. Aí temos também um exemplo de fundo imobiliário de papel, que é o MXRF11. O MXRF11 é um dos fundos imobiliários que tem maior número de cotistas. Então, ele por ser um fundo imobiliário base 10, ou seja, ele costuma a cotação dele costuma chegar entre 10 e pouco, 9 e pouco. Hoje ele está em R$ 9,42 cada cota. Então ele costuma ser um fundo imobiliário que tem bastante cotistas, bastante procura e ele é bem comentado pelos investidores. E ele está com um dividend yield de 12,63%, ou seja, mais do que 1% ao mês. E tem uma liquidez diária de 16,84 milhões e tem uma queda de 0,74. E também está com o PVP abaixo de 1, ou seja, ele tá abaixo do seu valor patrimonial. Então ele está sendo cotado abaixo do valor que ele realmente vale. Então tá muito barato esse fundo imobiliário. Vamos ver aqui, ó, os dividendos. Ele costuma pagar também com frequência. Aqui ele também paga aproximadamente 1% ao mês, né? Um pouquinho mais. Tem vezes que paga exatamente 1%, um pouco menos. Mas você nota que ele tem uma frequência. Todos os meses ele paga e distribui seus lucros. Então, todas as vezes que você for analisar um fundo imobiliário, você tem que analisar o quê? Tem que analisar a liquidez, tem que analisar o preço, a cotação, você tem que analisar o segmento, tem que analisar a diversificação, você tem que ver se ele tem a quantidade de imóveis distribuído em várias regiões do Brasil que possam, né, diluir o risco. Então tem vários fatores que você pode analisar na hora de escolher um fundo imobiliário. Existem dois tipos de fundos, né? Fundos imobiliários de tijolo, que são os fundos que investem diretamente em imóveis físicos, como eu já tinha falado, como shoppings, escritórios, galpões e outros tipos de propriedades. O lucro vem do aluguel pago pelos inquilinos. E também o fundo de papel. Os fundos de papéis investem em títulos relacionados ao setor imobiliário, como CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Aqui o retorno vem dos juros pagos pelos títulos. Eles são mais ligados ao mercado financeiro do que ao aluguel de imóveis. E a sua cotação acompanha a taxa Selic.
Se você não sabe o que é a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. É com base nessa taxa que todas as taxas de juros são praticadas no mercado brasileiro. E estava esquecendo também, existe o fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles fazem uma mistura de estratégias, tanto imóveis físicos quanto fundos de papel. Essa pode ser uma ótima opção para diversificar ainda mais a sua carteira. Agora que você já viu quais são os tipos de fundos imobiliários, vamos dar alguns exemplos de fundos imobiliários, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todos os ativos são mostrados aqui, você deve pesquisar e fazer sua própria análise antes de investir, tá bom? Exemplos de fundos imobiliários de galpões logísticos. Tem o fundo imobiliário HGLG11, que ele é um dos mais conhecidos no mercado, que ele está sendo cotado a R$ 154,50, com um dividend yield de 8,54% e o PVP de 0,98%. E ele tem uma liquidez diária de 8,38 milhões. Ou seja, ele tem uma liquidez relativamente alta. E a cotação dele, ele tem até subido nos últimos 6 meses, no último ano, né? Nos últimos 6 meses também, ele está se mantendo aqui. Começou a 159, deu uma leve queda aqui, agora está a 154. Mas ele tem uma variação nos últimos 12 meses de 7,7% para cima. Ele possui um número de cotistas de 491.088, uma taxa de administração baixa, que é 0,60% ao ano. Ele é um fundo de logística, né, de galpões. É um fundo de tijolo. Tem uma vacância de 5%. O valor patrimonial é de 5,32 bilhões. Como você pode ver aqui, ele tem pago dividendos bem constantes, né? Um valor constante. Algumas vezes acontece de pagar um pouco mais, por exemplo, igual aqui no mês 6 de 2022, chegou a pagar R$ 3,30 por cota. Então, se você tivesse 100 cotas, você ia receber R$ 330 por mês, né? Nesse mês aqui. Então, é uma renda constante de um fundo imobiliário que é um dos mais confiáveis da área do setor logístico. Outro fundo imobiliário que tem ganhado muita fama aí ultimamente, que tem estado com um valor atraente, é o VISC11. Ele é do setor de shoppings, ele está custando agora R$ 103,84 por cota, tem um dividend yield de 10,72, então é um dividend yield relativamente bom. E está tendo uma queda no momento de 1,69%. E o seu PVP está 0,82%. Então ele está abaixo do valor patrimonial, então ele está abaixo do valor que ele realmente vale. E ele tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano, uma vacância de 6%, que também não é alta, e um valor patrimonial de 3,65 bilhões. E tem 354.090 cotistas. E ele tem pago dividendos de forma constante também. Teve algumas quedas aqui na época lá do problema sanitário que teve aqui no Brasil em 2020 e 2021, que muitas lojas de shopping centers ficaram vazias, né? Que muitos lojistas tiveram que fechar e tudo mais. Então ele teve uma queda aqui, sofreu um pouco aqui, mas depois se recuperou. Agora está pagando constantemente a cerca de R$1, aproximadamente R$1 por cota. É um fundo que tem se mostrado estável e está conseguindo se recuperar depois de uma leve queda. Viu como é possível viver de renda sem precisar comprar um imóvel? Os fundos imobiliários são uma forma acessível, diversificada e inteligente de viver de renda passiva. E investir no setor imobiliário sem precisar comprar imóvel. Se lembre sempre de pesquisar bem antes de investir e veja quais são os fundos que fazem mais sentido para a sua estratégia. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre investimentos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho e deixe o seu like. Escreva nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, que eu vou responder a todos os comentários e deixar o coraçãozinho lá para cada um. Que é o seu like e o seu comentário são muito importantes para que a gente continue gravando o vídeo. E vai me ajudar a ter mais incentivo para trazer mais conteúdos de tudo que eu já aprendi sobre o mercado financeiro e sobre mudança de mentalidade quando o assunto é finanças, tá bom? Vamos juntos construir a sua liberdade financeira e até a próxima. Tchau!